Bom dia! Bom dia, com muito amor, com muita alegria, com muita presença de Jesus. Ah, Senhor Jesus, como o Senhor é bom, como o Senhor é fiel, como o Senhor é justo. Não era só mais um dia, só mais uma tarde apenas. Tem um iniciozinho, gente, que a gente aguarda um pouquinho no Instagram, fazer as entregas. Não era só mais um nascer do sol. Não era só mais uma sexta-feira, não era só mais um dia comum. Jesus, o dia que Jesus se entregou por nós. Não era, bom dia, Tatá, só mais um homem pendurado numa cruz. Ele tem um nome sobre todo nome. Meu Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Pai. Eu não sei se vocês já ouviram. Não sei se vocês já ouviram essa canção. Mas fala sobre essa entrega de Jesus na cruz. Sobre essa consumação. Ele viveu todo um processo para que chegasse esse dia. Na verdade, o dia do propósito foi mais dolorido do que os processos que ele viveu, se a gente for parar para analisar. Glória a Deus. Amém, Jesus. Senhor, nós te agradecemos. Vamos orar? Oh, Jesus, nós te agradecemos, Pai. Senhor, nós não temos o que fazer, o que falar, a não ser gratas a Ti, Pai. Senhor, tudo que nós fizermos, Paizinho, é pouco, perto daquilo que o Senhor fez por nós. Não nos julgando, mas nos salvando, nos curando, nos resgatando, Pai, nos fazendo filhas, nos adotando. Obrigada, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória seja o nome do Senhor. O nosso Rei ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. O Rei ressuscitou. Saber aonde Ele está, Jesus quer saber aonde Ele está. Ele está neste lugar, aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor, eu declaro, Pai, nós te pedimos, Senhor, a Tua presença abundante aqui, neste lugar, sobre o lar de cada um de nós, Senhor, sobre as nossas casas interiores, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, Pai, aleluia, Jesus. Está neste lugar, está neste lugar, Senhor, que haja fluir do Espírito aqui nesta manhã, Pai. Fluir do Teu Espírito, Senhor, através do devocional, através do conteúdo, Senhor, que nós vamos estudar, aprender e aplicar em nós, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, Vi, glória a Deus. E a nossa palavra hoje está lá em Marcos 11, 23. Claro, né, acompanhando, fazendo primeiro o nosso devocional, Cartas para Deus, de todos os dias, companheiro fiel. É o devocional, é a palavra, a Bíblia que está aqui. Aleluia. A fé move montanhas.
Como será que está o nosso nível de fé? Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. A fé verdadeira não olha para as dificuldades, mas para o Deus que pode resolver qualquer situação. Bom dia, mãezinha. Benção. O que você precisa entregar a Deus com fé hoje? A minha pergunta para você é essa, baseado no nosso devocional Cartas para Deus. O que é que você precisa entregar para Ele hoje? O que é que você precisa confiar mais hoje? O que é que talvez Ele tenha pedido para você descansar e você tenha se desesperado? O que é que Ele tem pedido para você se acalmar? Que tudo vai entrar no eixo, mas vira e mexe, você está preocupada. Isso acontece conosco, né? Somos seres humanos. Mas é importante nós colocarmos diante do Senhor, porque essa palavra aqui diz que a fé, ela move montanhas. Ou seja, a fé é a capacidade que você tem de crer que já deu certo. Que você tem de visualizar, de imaginar e crer que os desafios que você está vivendo hoje não te limitam e não ditam quem você é, mas simplesmente te fortalecem para a grandiosidade daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então, qual área que você quer hoje colocar diante do Senhor e falar, Senhor, hoje eu coloco com fé essa área aqui da minha vida, ou essa situação em específico. O Senhor sabe, Pai, o quanto eu preciso. E por mais que Ele sabe, mulheres, Ele quer que você diga para Ele. Ele quer que você fale com Ele. Eu sempre falo que o propósito é algo muito surreal, porque quando você faz um propósito com o Senhor, que você ora, que você busca, que você estuda, que você vai atrás, que você vai destemidamente buscando, Ele não vai te deixar sem resposta. Ele não vai te deixar sem direção. Bom dia, Cacá. E o que Ele quer nos dizer nessa manhã de hoje é que a fé verdadeira, ela não vai olhar para os desafios, para os dissabores, para as dificuldades. Ela vai crer que o Senhor resolve qualquer situação. A partir do momento que eu e você estamos fazendo o que tem que ser feito, como nós já falamos aqui, a gente começa cada vez mais confiar e confiar e confiar no Senhor. Não sei se tem alguém que está lá no grupo das transformadas, eu acho que não, né? Transformadas para transformar. Eu vou só rapidinho aqui mandar lá, eu acho que... Não sei se a Thalita tá, amiga, se você pudesse mandar para mim essa live lá, por favor. Então, quando você entende em espírito, na sua alma, na sua mente, no seu corpo, a importância de confiar plenamente no Senhor, você começa a entender que tem algumas coisas aqui que são naturais, que são lógicas, sim, com certeza. Mas a maioria das coisas são espirituais. E eu sempre falo, o nosso mundo natural é muito mais espiritual do que nós pensamos. Então, quando nós falamos essa palavra aqui, a fé move montanhas. E o primeiro lugar que a gente precisa buscar é no Senhor. É ter fé em Deus. É acreditar que independente daquilo que está te acontecendo, você está ali firme.
Mas o que é, Julie, que eu preciso? Porque parece que por mais que eu acredite, algo dentro de mim não tá indo, não tá fluindo. Aí é a hora, é o momento de você olhar para as suas emoções. Olhar para aquilo que você tem acreditado. Porque não adianta você falar que você acredita, que você tem fé, que você confia, que Deus vai mover montanhas. Se no íntimo do seu ser você tá pensando assim, vai acontecer igual da outra vez. E se eu fracassar de novo? Aí o medo aparece, a dúvida aparece. E essa fé, aqui fala que o Senhor, Ele assegura que você não precisa duvidar, você precisa crer. E quando você crê e você tem fé, aquilo que você coloca diante dele, você não fica sem resposta. E nesse devocional de hoje, eu vou falar para vocês. Bom dia, Labelle, seja bem-vinda. Sandra, bem-vindas. Bom dia, Márcia. E o que eu vou te falar é, creia. Se tudo ao seu redor você não consegue entender nada, tão somente creia. E busque entender dentro de você, que é o que nós vamos falar agora, essa terceira chave. Se eu fosse você, ficava aí para você entender como as estruturas emocionais nos ajudam a ter uma conexão melhor com o nosso Pai. Como alinhar essas estruturas emocionais vão nos ajudar a ter uma intimidade melhor com o Senhor. Porque a gente para de culpar Deus das coisas e começa a olhar para a nossa autorresponsabilidade. Como alinhar as estruturas emocionais vai nos ajudar na nossa vida natural, no nosso trabalho. Identificar os pontos que precisamos melhorar. Identificar também aquilo que já melhoramos. Porque muitas vezes você se culpa e percebe só aquilo que você precisa melhorar, e você nunca se acha suficiente para algo que você quer fazer. E hoje eu tenho certeza, o Senhor te diz nessa manhã, ei, é suficiente ser você, do jeito que você é, a maneira como eu te fiz. E a cada dia você vai se aprofundando na minha presença. Vai conhecendo mais sobre você e vai desbravando caminhos de crescimento para que você possa ser uma mulher que cresce, que avança e nunca se esqueça de glorificar o nome do Senhor. Porque não adianta nós termos uma mulher que cresce, que avança, que é bem-sucedida, se nós esquecermos de glorificar o nome dele. Amém? Então, creia, entenda que a fé que nós depositamos e colocamos no Senhor, a intensidade dessa fé é que vai fazer diferença naquilo que você tem colocado diante dele. Quanto mais fé, mais ele fala com você, mais ele move, mas tem movimentos em seu favor. Mas ele faz conexões para te abençoar. Mas ele te desconecta daquilo que não é para você e te conecta naquilo que verdadeiramente é propósito dele. É por isso que eu faço aula esse horário. Eu creio que é por isso que o Senhor deu a direção de fazer esse horário. Para você, mulher, que se levanta e quer verdadeiramente ser transformada, ser moldada e viver o propósito que Deus tem para sua vida e para sua casa. Hoje nós vamos falar a terceira chave. O que nós sempre falamos é sobre o fruto do Espírito, que o fruto do Espírito molda o nosso caráter. Então esse fruto que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Eles vão moldar o nosso caráter, edificando o nosso espírito.
Então, no espírito, nós sabemos que nós precisamos ser isso daqui tudo. Certo? Nós já temos isso eminente dentro de nós. Agora eu te falo uma coisa. Na nossa situação humana, diante de alguma situação que você passa, será que todas as vezes você vai conseguir ter domínio próprio? Será que todas as vezes eu vou conseguir agir com mansidão? Será que todas as vezes eu vou conseguir obedecer essa palavra? E aí é por isso que existe a importância da inteligência emocional na nossa vida, mulheres. Porque a inteligência emocional vai te ajudar a se conhecer a ponto de identificar o porquê que talvez você não tenha mansidão, porquê que talvez você não está tendo domínio próprio. Então a gente parte aí olhando para o humano, olhando para você, para o ser humano que você é. A terceira chave que nós vamos falar hoje é a chave da automotivação. A gente vê falar muito sobre motivação, né? As pessoas falam assim, palestra motivacional, e muita gente tem preconceito. Gente, palestra motivacional é muito bacana, sabe por quê? Porque você só tem que filtrar e saber qual profissional que você vai e tudo mais. Eu sou mais a favor de palestra que transforma, né? Não só de motivação. Te dá motivo para agir. Transformacional, podemos falar assim. Mas palestra de motivação, ela vai te impulsionar. E aí você precisa aproveitar aquele impulso para você continuar. O que acontece na maioria das vezes é que a pessoa é impulsionada ali diante de uma palestra, diante de um treinamento, mas fica num momento sempre de empolgação, e aí aquela empolgação, ela não vira entusiasmo, ou seja, ela não é constante, ela passa. Entendeu? Então, a automotivação, o que é? A automotivação é a maneira como você se capacita para que você possa alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, aquilo que você coloca como meta. Então é uma forma, vamos falar assim, é uma forma de você olhar para você e se automotivar e falar assim, nossa, eu sei exatamente o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar. E o que é a motivação? É o motivo para ação. Qual é o motivo que você tem para agir hoje? E aí eu vou te fazer uma pergunta bem profunda. Onde você quer chegar? Você sabe onde você quer chegar? Júlia, eu quero chegar onde Deus quiser que eu chegue. Tá, Ele tem aquilo de melhor para você. Só que você pode projetar, planejar e entregar os seus planos a Ele. Falando, Senhor, o meu sonho é isso, isso e isso. Eu quero ser uma mulher assim. E a automotivação, ela vai ter relação com você persistir, com você continuar, com você ser resiliente. Sabe por quê? Porque eu vou dar um exemplo clássico nosso. Você vai num treinamento ou você vai numa aula do programa e aí você recebe ali transformação, você recebe crescimento, mas se você não coloca em prática exatamente, a gente fica empolgado na hora. Agora, o entusiasmo, ele é permanente. Ele precisa permanecer em nós. Porque a empolgação pode passar. É aquele momento de euforia ali. Agora, o entusiasmo, ele precisa ser constante. Qual é o entusiasmo que você está tendo para chegar onde você quer chegar? Para ser a mulher que Deus te fez para ser.
para alcançar os seus objetivos. Porque a automotivação, ela é isso. A automotivação é a capacidade que você tem de observar quais os objetivos, de alinhar quais os objetivos que você tem, e aí você vai se buscar manter motivada para alcançá-los. Isso é automotivação. Você mesma está se motivando. E aí minha pergunta para você hoje é: qual que é o motivo que você tem para a ação? Hoje. Qual é o motivo que você tem para a ação hoje? Só um minutinho. Beijo. Te amo. Um beijo. Tchau, gente. Eu tô vendo um rabbit aqui chegando. Com carinha na tela. Bom dia, Fernanda! Que bom que você chegou! Que maravilha! Marcita, glória a Deus! Então, qual que é o motivo que você tem para ação hoje? Julie, você falando isso, eu parei para pensar agora, parece que eu não tenho nenhum motivo para ação. Pois é, então encontre. Pois encontre um motivo para ação. Tenha metas claras. Nós fazemos isso muito. Tenha metas claras de onde você quer chegar, o que você quer alcançar. Qual o motivo que você vai ter para ação? Ah, o meu motivo para ação é o meu marido, é os meus filhos. Tá, ok, isso já é um motivo comum para todas nós, né? Que somos mulheres, que somos famílias. Mas verdadeiramente, qual que é a automotivação que você tem? Por que você levanta de manhã e faz o que você faz? Por que eu levanto de manhã e faço o devocional e essa aula todos os dias? O que me leva a fazer isso? A minha motivação é buscar constantemente no Senhor a presença dEle, crescer nele, mas também crescer em maturidade, fortalecendo a minha mente, as minhas emoções. Você tá entendendo? Por que você faz o que você faz? Por que você vai trabalhar todo dia? Por que você trabalha pouco? Por que você trabalha muito? Qual o intuito disso? Qual que é o motivo para cada ação que você tem? Júlio, o motivo é porque eu quero ser agente de transformação na vida das pessoas. Ok. Mas a primeira pessoa a ser transformada é você, é a sua casa. Não adianta você ser agente de transformação na vida de muitas e muitas outras pessoas se você não está sendo essa agente, se dentro da sua casa você está sendo uma agente 007. Gente, me desculpa, porque em meio ao conteúdo o Espírito Santo vai falando e eu não consigo segurar. Em meio ao conteúdo, eu me envolvo, o Espírito vem e eu preciso soltar. Eu sou assim. E o meu entusiasmo é esse, buscar todos os dias, permanentemente no Senhor. Ainda que eu esteja fraca e que eu fale, Senhor, eu não estou conseguindo nem falar, mas eu sei que o Senhor está aqui comigo. A minha motivação é estar com Ele, é buscar nele, é poder transbordar aquilo que Ele já fez e faz na minha vida. Na vida de vocês. E para isso nós não podemos ser agente 007 na nossa vida e na nossa casa. Por que agente 007? Porque agente 007 é aquele que fica escondido, ninguém vê. Ele não fica escondido, vigiando. E às vezes do lado de fora, alguém está vendo, alguém está de longe olhando e está vendo. Mas quem está de dentro envolvido ali não está vendo. Quem precisa ser observado, a nossa família precisa ser observada, precisa ser vista. E nós não podemos ser essas agentes dentro do nosso lar. O primeiro lugar onde nós vamos ser agente de transformação é na nossa casa. É dentro do nosso lar, é conosco mesmas. Hoje, quando eu me levanto, aí eu me arrumo, né? Eu me arrumo, passo um hidratante, um blushzinho, um batom. Aí eu tava falando com o Senhor, né? Falei, Senhor, como eu amo tudo isso.
Amar ao próximo como a ti mesmo. Falei, Senhor, eu tô aqui cuidando de mim, amando a mim, vestindo essa roupa nesse frio, mas passando um blush, passando um batom. Eu falei, hoje eu vou passar uma máscara para poder cuidar do meu próximo, para poder transbordar sobre a vida de quem tá aqui. Isso, pra mim, é uma automotivação. Eu me motivar a ponto de falar assim, não, eu vou levantar, eu vou me arrumar, já deixo minha roupa separadinha, já visto a minha roupa, já passo o meu batom, escovo meus dentes, lógico, né? Faço todo o meu processo e cuido de mim. E aí vou pôr meu café pra fazer, vou declarar, vou orar na minha casa, escrever meu devocional e vem pra cá. Isso pra mim é uma automotivação. Fazer um cafezinho pra estar com vocês aqui é uma automotivação. Eu já tô te dando exemplos de automotivação. Do que você pode fazer. Júlio, o que eu posso fazer pra me automotivar? Coisas que você gosta de fazer. Porque quando você não tá fazendo aquilo que você, muitas vezes nós vamos ter que fazer, vamos ser responsáveis e fazer aquilo que nós não queremos fazer, mas nós sabemos que nós devemos fazer. E aí nós fazemos algo que nós gostamos para poder conciliar, para equilibrar essa balança. Tá fazendo sentido para você? Como tá fazendo para mim? Então, peguei minha água, tomei meu cafezinho, fiz meu café. E isso me motiva a estar aqui com vocês. Deixa eu te dizer uma coisa. Na automotivação, você vai precisar ter claro onde é que você quer chegar. Julie, vou dar um exemplo da Tatá, porque eu sei que ela é tranquila com isso. Julie, eu quero ser uma mentora em sexualidade, conhecida, em nome de Jesus, assim será, nacionalmente, internacionalmente. Se esse sendo como o Senhor tem um propósito na área da sexualidade para ela, e esse é o desejo do coração dela, então ela vai projetar isso, colocar isso diante do Senhor e vai começar a se mover para isso. E para isso ela vai precisar ter uma automotivação para ser essa mulher que ela quer ser. Abençoar tantas vidas através da cura da sexualidade. E é por isso que eu busco tanto, assim, vocês me veem assim, eu tava comentando, falei para vocês ontem, né? A questão de me desafiar, porque levantar de madrugada, nesse frio, e eu percebo fortalecendo a minha mente, o meu corpo, o meu espírito sendo edificado também. Por quê? Porque para eu ser, como eu quero ser, uma mulher que sempre leva cura emocional para a vida das mulheres, eu preciso estar com a minha mente fortalecida. Então eu estava dando o exemplo da Thalita, para ela ser essa mentora em sexualidade, assim como ela sonha ser conhecida nacionalmente, internacionalmente, você vai precisar caminhar gradativamente rumo a isso, certo? Então faça metas claras e objetivas, começando por pequenas metas. O que acontece é que muitas vezes a gente quer abraçar o mundo, já quer fazer tudo muito grande, tudo muito gigantesco, para as coisas acontecerem. Quando você pode ter metas claras, alcançáveis e gradativas para chegar onde você quer chegar. Tá, então se a meta dela, então para ela ser a mentora nacionalmente, internacionalmente, primeiro ela precisa ser conhecida no meio relacional dela. Como é que as pessoas te conhecem no seu meio? Para você chegar, você sabe quem o Senhor te fez para ser, a mulher que Ele te levantou para ser. Para você chegar onde você tem que colocar diante do Senhor que você quer chegar, junto com a sua empresa, junto com a sua família, seja o que for. Como é que as pessoas ao seu redor te conhecem? Se as pessoas ao meu redor me conhecerem só como a Julie, por exemplo, que hoje trabalha lá no gabinete como assessora, as pessoas não vão saber que eu sou terapeuta, que eu sou mentora, que eu sou palestrante.
que eu também atuo nessa área da cura emocional. Então, uma das primeiras metas que você precisa ter é abrir a sua boca e falar para o seu meio quem você é, sem medo de ser feliz. E a Thalita começou nesse processo, né? Nós fizemos o evento esse ano, ou seja, mulheres que nem sabiam o que ela fazia, amigas próximas que ainda não tinham tido contato, tiveram a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho dela ali. Exatamente, não gosto de levantar cedo, mas tem a live, é um autoconhecimento pra mim. É isso. Gente, uma outra coisa. Um outro ponto importante para você ter essa automotivação. Júlio, mas como que faz para levantar, para ter essa automotivação? É posicionamento, não tem jeito. E comece a visualizar. Visualização é fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção daquilo que não se vê. É quando você não está lá, mas você está se vendo naquele lugar. Você está se projetando naquele lugar. E isso também é uma automotivação. Porque você fala assim, nossa, eu tô me vendo, é isso, é isso. Então o que eu preciso fazer aqui? Não só viver de passado, mas ter o passado para consultar como uma biblioteca que você consulta. E de fato viver o presente, o que eu estou vivendo aqui. Porque o que eu estou vivendo aqui hoje, o que você está plantando aqui hoje, é o que você vai colher lá no futuro. Quando você estiver chegando naquela mulher que você sonhou, projetou. Acreditar e ver onde você quer chegar. Porque de nada adianta você falar assim, eu projetei eu lá, mas você não acredita. Mas eu não sei se eu dou conta de chegar lá. Será que eu consigo? Será que eu dou conta? É claro que você consegue. É claro que você dá conta. É crer, é começar a declarar a automotivação. Algo que ajuda bastante, gente, também é profetizar, é declarar. Eu declaro todos os dias a nossa live vai ser uma bênção. Senhor, alcança as mulheres. Pai, essa aula vai ser poderosa. Ativando essas mulheres, começa a declarar, começa a profetizar, começa a falar, porque a palavra do Senhor fala que na nossa língua tá a bênção e a maldição. Então que escolhamos todos os dias abençoar, profetizar e declarar coisas boas. A automotivação é isso. É muito relacionado com o que a gente leu na palavra do devocional. Apesar do que estou passando ou vivendo, eu confio, estou seguindo e sei para onde eu estou indo. Confiando que o Senhor está comigo. E se durante o caminho Ele quiser fazer qualquer ajuste, Ele vai fazer. E quando nós estamos com a nossa mente, com o nosso coração aberto, Ele faz. Pode ver que talvez você foi movida, você tinha um sonho. E talvez quando esse sonho começou a acontecer, você falou assim, parece que não era isso. E o Senhor moveu a sua vida diferente. É assim que acontece. Outro ponto, para você entender qual o seu motivo para a ação e como você viver essa automotivação, que é a disciplina, gente. A disciplina, manter o foco e a disciplina, ou seja, aquilo que a gente fala muito. Para você manter ativa dentro de você essa automotivação, você vai precisar ter disciplina, ter foco e ter constância naquilo que você faz. Assim como você tem constância para ir trabalhar, você pode ter constância todos os dias para ter um propósito com o Senhor, para orar, para cuidar de você, para olhar para você. Por que tem para umas coisas e não tem para outras? Já viu pessoas que elas fazem tudo para os outros? Às vezes quando trabalha para os outros, vai trabalhar muito bem, tá toda empolgada, toda entusiasmada. Eu mesma era assim. E quando é para fazer para si, o trem trava e não vai.
E aí a gente fala de crenças, né? Mas crenças a gente não tá falando essa semana. Crenças a gente vai falar mais pra frente. Semana a gente tá falando da inteligência emocional para você, mulher. E essa chave da automotivação, ela é extremamente necessária para nós. Gente, nós somos mulheres, esposas, mãe, trabalhamos, empreendemos. Se nós não buscarmos nos automotivar o tempo todo, não dá. Então, o foco, a disciplina vai te ajudar a ter constância. Quando você vê, você já está fazendo aquilo naturalmente, com muita tranquilidade. E isso é um ponto da automotivação que nós precisamos ter. Foco, disciplina, constância. Por que tudo que você começa, você para? Não para, continua. Júlio, não deu certo de um jeito. Reajusta, alinha, faz de outro jeito. Faça até dar certo. Se você tem essa certeza dentro de você que você tem que fazer, faça até dar certo. Bom dia, Luana. Exatamente. Por quê? Porque é um controle que a gente precisa ter na nossa mente. Bom dia, Su! Saudade de tu! Um outro ponto importante, celebrar as pequenas vitórias. Tudo eu falo, celebre as pequenas vitórias. Não deixe de celebrar. Ai, mas foi uma coisa tão pouca, foi uma coisa tão pequena. Essa chave da automotivação, ela vira mais uma vez quando nós celebramos as pequenas, médias e grandes vitórias. A grande realidade é que nós, como ser humano que somos, que muitas vezes nos culpamos e nos pressionamos muito, nós não enxergamos que a pequena vitória fez parte para que possamos chegar na grande. Então, quando você celebra o que você chama de pequena vitória, consegui levantar hoje às 5. Consegui! Gente, consegui levantar às 5. Celebra. Faz um café para celebrar. Faça algo que você gosta. Compartilhe com uma amiga. E para fechar, resiliência. A resiliência fortalece ainda mais a nossa automotivação. A resiliência é a capacidade que você tem de persistir apesar dos desafios. Sabe, eu sempre dou um exemplo de um asfalto, de uma imagem que eu vi, que é um asfalto e esse asfalto está rachando. Apesar desse asfalto estar rachando, existe uma pequena árvore germinando, nascendo ali no meio dele. O que é isso? Resiliência. Talvez aquela árvore nem vai resistir tanto ali no meio daquele asfalto. O vento vai tocar para um lado, vai tocar por outro. Às vezes um carro vai passar por cima dela ali. Nesse fato em específico. Mas ela nasceu, ela estava ali. E eu não sei quais os desafios que você tem passado. Mas eu tô aqui para te falar que automotivação, motivação, é algo que muitas vezes fala que é clichê e é muito banalizado. Porém, é necessário para a nossa vida. Se nós temos um motivo para agir, se você sabe onde você quer chegar, como eu já tive aqui, você precisa ter disciplina, você vai precisar ter foco. Você vai precisar olhar para você e identificar o porquê que você não está conseguindo ter esse foco e essa disciplina. O porquê que você não está conseguindo ter essa coragem. Por que você não está conseguindo perder esse medo. Por que você não está conseguindo ter essa ousadia. Bom dia, Lari, maravilhosa.
Fez sentido para vocês? E aí, quanto mais você é resiliente, mais você desenvolve a capacidade de se automotivar. De olhar para você e falar assim, realmente, tá acontecendo isso daqui, mas eu preciso continuar. Ou eu preciso descansar. Ou eu preciso acelerar. Você entende que cada uma tem um tempo e tem uma estação diferente? Talvez algumas de vocês que estão aqui estão vivendo um tempo que está pleno, descansando no Senhor, se movimentando, mas ouvindo a direção que Deus está te passando. Outras estão no momento que estão em movimento, estão fazendo as coisas acontecerem, estão indo para cima, tá fazendo e ouvindo aquilo que Deus está te falando. Outras já estão no momento que precisa acelerar. Vambora, minha filha, vambora, vamos para cima, vamos para cima. E a automotivação é isso, é você mesmo se motivar, identificando. E para você identificar isso tudo, para você fazer isso tudo que nós falamos aqui, você precisa o quê? Se conhecer. Gente, não tem outro jeito de nós avançarmos aqui se nós não nos conhecermos. Se você não se conhecer a tal ponto de que você vai se posicionar, de que você não vai engolir qualquer coisa, você não vai aceitar qualquer migalha, você não vai deixarem te subjugar, mas você vai saber exatamente o que fazer e como fazer, porque exatamente tudo o que você está vivendo hoje contribui para a mulher que você quer ser, que você colocou aqui. Certo? Eu ainda coloquei aqui, ó. Como? O que você faz que te ajuda a recomeçar todas as vezes? Sabe? Às vezes, eu já tô finalizando, você para diante de uma situação que você tá passando hoje, e aí você pensa assim, dessa aqui eu não saio mais não. Essa aqui o negócio tá pesado. Mas a minha pergunta pra você hoje pra te automotivar o que você fez quando isso aconteceu com você lá atrás? O que você fez em todas as vezes que você precisou recomeçar? O que você fez? Como foi que você fez? Te garanto que da mesma forma exatamente não vai ser. Mas a sua essência, ela é a mesma. Então algo te motivou. Julie, eu coloquei um louvor, eu comecei a orar, comecei a declarar. E dali eu levantei e fui. Aleluia. Julie, eu conversei com uma amiga e essa amiga me mostrou umas realidades e eu levantei e fui. Julie, eu fui num treinamento, numa palestra e aquilo ali mudou a minha vida. Eu fiz uma formação, aquilo ali mudou a minha vida, eu levantei e fui. Julie, eu fui numa profissional, uma terapeuta, uma mentora, eu fui no programa Transformadas e aquilo ali me transformou, me curou e eu tô levantando e indo. Vocês estão entendendo? Então eu não sei, né, exatamente como que tá aí o seu alinhamento de vida, sua roda da vida, nas suas áreas da vida, mas perceba como foi, se você precisa recomeçar em algo, se você precisa dessa automotivação em alguma área, para que você tenha essa automotivação, como foi que você fez das outras vezes, para que você possa consultar dentro de você e falar assim, eu já sei onde começar, por onde começar, porque quando você começa, aí você vai trilhando o caminho e o Espírito Santo de Deus vai te guiando e você vai indo. Só ouve, pelo amor de Deus, ouve aquilo que Ele te fala. Se você focar no externo, você não vai conseguir ouvir.
mulheres direcionadas pelo Espírito. Nós podemos conhecer o que for de inteligência emocional, de emoções, de eu posso ser o que for, mas se eu não ouço o Espírito, de nada vai adiantar. Amém? Glória a Deus. Se conheça a tal ponto, se conheça no Senhor, se conheça para você mesmo, a tal ponto que você mesma vai se estranhar do tanto que você se conhece. Olha que forte isso, é uma metáfora que eu acabei de criar. Se conheça a tal ponto que chegue um dia que talvez nem você mesmo vai perceber que você se conhecia tanto. Porque o posicionamento vai ficando natural. Você começa a ter essa empatia que nós falamos ontem, compreendendo que o outro está entregando o que ele tem. Você entrega o que você tem de melhor. Logo, você já não está nem bolhufas para o que o outro está fazendo, porque você está vivendo a sua vida. E aquilo começa a não te atingir mais. Eu posso dizer que hoje eu já ligo o botão do FE para muita coisa. É claro que nossa vida nós somos moldados o tempo todo, né? Claro que pode ter algo que às vezes eu estranho, preciso ter uma percepção, preciso me moldar, melhorar. Isso é natural, mas eu falo nessa concepção do que os outros pensam ou deixam de pensar sobre mim. Eu já melhorei muito, eu sei que eu tenho muito a crescer ainda, mas eu já melhorei demais. Porque hoje eu ligo o botão do FE sossegada. E não é o que você está pensando, tá? O FE é o botão da felicidade. O meu botão da felicidade. Do que me faz estar bem. Do que me faz sentir que talvez é algo que eu não quero fazer, mas eu preciso fazer, porque criança faz muitas vezes o que ele quer fazer, brinca do que quer, né? Adulto faz o que precisa de fato ser feito. E mesmo que eu tenha que fazer algo que eu não gostaria tanto, mas como responsabilidade preciso fazer, eu vou entender que aquilo vai me edificar. E se porventura... gente, só Deus sabe por que eu tô falando isso aqui, né? Porque eu preciso terminar. Mas se porventura o externo tem a influência externa de pessoas, você precisa saber ligar o seu botão da felicidade. Porque a felicidade é sua, quem cuida do seu espírito é você, quem cuida da sua alma, da sua mente, das suas emoções é você, quem cuida do seu corpo é você, quem cuida da sua vida é você. Não é a pessoa que tá trazendo aquilo pra você, entendeu? Então eu ligo facinho esse botão da felicidade. Porque a sua felicidade e a minha depende de nós. Depende de você. Não coloca a sua felicidade nas mãos dos outros. Não coloca a sua felicidade nas mãos da sua empresa, nas mãos do seu chefe, nas mãos do seu marido, dos seus filhos, de alguém da sua família. A sua felicidade depende de você. Não coloque a sua felicidade nas mãos de Deus. A sua felicidade depende de você. Depende do quanto você tem olhado para você, tem buscado alinhar tudo aí dentro de você. E eu te falo, quanto mais a gente caminha, as coisas vão aparecendo. Mas você vai tendo a percepção do que é, do porquê que aquilo está acontecendo e onde foi que aquilo aconteceu um dia e por aí vai. Mas hoje, minha filha, fala ou não fala pra mim? Sabe uma coisa que eu fiz pra me testar muito referente a essa necessidade de aprovação? Nós vamos falar depois dessas crenças. Vocês percebem quando eu coloco assim, eu me testo demais. Cara, gente, se tem um negócio que eu faço, gente, é me testar. Eu pus assim no grupo outro dia, direto eu pus esse trem no grupo. Como que foi, gente, eu coloquei? Era um evento que a gente ia fazer. E aí eu coloquei assim, vou participar. E aí no outro eu acho que eu pus assim, não quero nem saber. Não tô nem aí. Um negócio assim, entendeu? Eu não vou e nem quero ir. Tipo assim. E aí uma das meninas falou assim pra mim, nossa, Julie, essa foi boa, né? Você ter colocado desse jeito aí. Há milhares de anos atrás, brincadeira à parte, há um tempo atrás,
se alguém falasse pra mim, eu não vou. Por que você não vai? Porque eu não quero ir. Hoje eu falo assim, você não quer ir? Não, então tá, beleza. Eu fui convidar uma pessoa outro dia pra ir num lugar, bora, tá, não sei o quê. Não vou. Eu falei, uai, por que você não pode ir? Não, porque eu não quero mesmo. Então tá, beleza. Tipo, você não quer, tem quem quer, você tá entendendo? Se fosse antigamente, eu achar, se alguém voltar, não quero ir de jeito nenhum. Se a pessoa falar pra mim, se a pessoa me... Gente, a gente precisa entender que nós vamos ser decepcionadas. Você não vai viver a vida inteira sendo contentada por todo mundo, não. Você vai, às vezes, ficar descontente com alguma ação de alguém. Agora, a maneira como você se automotiva, ou seja, se você olha para quem você quer ser cada dia mais, aonde você quer chegar, para suas metas, seus objetivos, você tem foco, você tem disciplina, você tem resiliência, você vai ligar para alguém que está te trazendo descontentamento? E aí você vai falar assim, não preciso ficar descontentada com isso. É a opinião da pessoa. Pronto, acabou. Nossa, por que você não vai? Porque eu não quero ir. Então tá, quando você quiser, você vai então. Eu sou desse jeito. E as minhas alunas que estão aqui sabem. Eu convido, eu ensino, eu falo, vambora, motivo. Quer vir, vem, vambora. Não quero um imprevisto, um isso, um aquilo. Tá tudo bem, tá tudo certo. Porque cada um sabe da sua vida. Eu sei onde eu quero chegar, você sabe onde você quer chegar. Ponto. Que aí tem aquela velha história, né? Mas por que você não quer ir? Aí você fica discutindo com a pessoa. Não, gente. Não, nós somos já adultos, certo? E aí eu não sei porquê, né? Veio essa direção para falar, mas eu preciso falar. E amém. Vamos seguir a nossa quarta-feira abençoada para a glória do Senhor. Eu espero que tenha feito sentido para você essa terceira chave de hoje, que é a chave da automotivação, né, que a gente fala aí da inteligência emocional, ou seja, que capacita o nosso humano, nos faz olhar para a nossa mente, nos faz olhar para o nosso natural e saber onde estamos e onde queremos chegar. Combinado? Um abração para cada um de vocês, tá? Que Deus abençoe. Hoje tem Café com Propósito. Eu espero vocês às 14h30, tá bom? Agora o segredo é colocar em prática tudo o que vocês têm ouvido nesses dias. Colocar em prática. Combinado? Pois vocês me mandam os depoimentos de vocês aí. Um beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã, 5h27. A gente vem com o nosso devocional e a quarta chave. Bora!